Fabiano veio na paleta. Então acho que nos passaram a perna aí. Olha aí, gente, um tour só de brasileiro. Mas ninguém reconheceu a gente. Porto virou atração da praça. Alô, Brasil. Brasil, Marrocos, hermanos. Vai substituir a Glória Maria. Elas estão ali amarradas para as pessoas tirarem foto. Não, aqui também é uma casa. Tô confundido com marroquino agora, gente. Ah, thank you, my friend. Thank you. Bom dia, meu povo. Aqui estamos em mais uma cidadezinha, minha gente. Gente, já andamos aqui, ó, 4 horas de van. E não deu tempo de aparecer antes, vocês sabem, né? A gente saiu pro passeio pra variar, correndo. A gente fez uma parada também muito rápida, que só deu pra ir no banheiro. Enfim, hoje a gente tá vindo aqui conhecer uma cidadezinha. A gente vai falar rápido agora, porque a gente só tem 5 minutos aqui pra visualizar aqui a cidadezinha de cima, né? Mas a gente veio conhecer a cidade chamada Chefchaouen. Mais conhecido como a Cidade Azul. E olha só por que ela é conhecida como Cidade Azul. A gente tá aqui na beira da estrada, tipo, a gente veio nessa vozinha aqui, depois a gente explica, mas aí ele chega aqui pela montanha, ó. Aí por isso que eles param aqui pra gente ver a cidade de cima, né? Aí dá pra ver, ó, tudo azulzinho, né? E é aquela parte lá da cidade, acredito que é a que a gente vai conhecer, né? Lá, né? Que é a parte onde tá mais concentrado. E é isso, agora quando a gente estiver lá, a gente volta e explica tudo direitinho, né? Empolgadíssimo, gente! Empolgadíssimo, nós vamos passar o dia aqui, é um passeio bate e volta, né? É, a gente fica aqui e depois volta para Fez, né? Fez. Onde a gente tá. Chegamos aqui na cidadezinha de Chefchaouen, aqui ó. A van nos deixou bem aqui nessa esquina, que é um ponto aqui principal, que aqui entra na cidade, né? E só explicando rapidinho pra vocês por que a gente resolveu, porque a gente não é muito adepto assim de fazer day trips, né? A nossa primeira ideia era vir pra cá e ficar aqui, né? Só que o que acontece? Como essa cidadezinha, eu não entendi muito bem, eu acho que ela é um pouco fora de rota, assim, fica na montanha. As passagens eram, digamos, proporcionalmente mais cara que as outras, né? Pra outros lugares mais longe. E aí a gente percebeu que fazer esse rolê só de bate e volta sairia inclusive mais barato a partir das nossas pesquisas. E então por isso que a gente decidiu fazer isso. Aí a gente continuaria instalado lá em Fez e a gente fazia só esse bate e volta pra economizar e também porque a gente achou que pra nós tava bom assim. E é isso, estamos fazendo com nossa parceira Get Your Guide, né, minha gente? Só pode, né? Get Your Guide. Get Your Guide. Então já fica aqui a dica, se tu ainda não baixou o aplicativo, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, baixem lá, e aí se vocês pensarem, mas eu não tenho interesse, mas aí baixa pelo interesse de ajudar os guri aqui. Baixa pelo interesse de ajudar a gente, por Isso favor. aí. A gente vai deixar na descrição e também no comentário fixado ali, tá? Baixa então ali, por favor, quem não baixou, envia para um amigo, envia para a família, lá no grupo da família, ajuda esse guri aí que estão lá viajando o mundo. Faz isso aí pra gente, mano. E já dá uma olhadinha, quem sabe aí vocês já tiram umas ideias boas aí pra próxima viagem, né? Quem sabe. Mas é isso, então por isso foi esse motivo da gente fazer. Vamos passar aqui no meio pra mostrar pra cima? Vamos. Esse foi o motivo da gente ter feito esse rolê dessa forma, né? E aí só pra ficar a informação também, tem esse rolê aí na Get Your Guide a partir de 17 euros por pessoa, né? Sendo que a passagem, né, ali mais barata que a gente achou pra vir pra cá era cerca de 12 euros por pessoa, no caso, o trecho, né? E de qualquer modo a gente teria que voltar depois pra Fez pra seguir caminho, então ia sair mais caro. Que bonitinho esse lugar, né? E aqui, ó, exatamente, aqui a gente já chega, tipo, é uma rótula aqui da cidade, né, mas que é também uma pracinha. A gente concentra mais. E olha que gostoso. Assim, né? Essa cidade, ela fica bem no meio das montanhas, ó. Vocês já viram lá, né, a vista lá de onde a gente parou. Bem bonito, já deu vontade de subir uma montanha. Deu vontade de subir uma montanha. Você não pode ver uma montanha que já quero subir. E agora eu passei aqui pelo meio e eu já tô perdida. Pra que lado a gente tem que ir? Agora já Quantas voltas a gente deu? Agora a gente tem que olhar o mapa aqui pra se achar. E olha só. Aqui, ó, que bonito. Já começa. Já começa aqui uma representação da cidade, toda em azul.
E não precisa muito pra entender o porquê que essa cidade é conhecida como a Cidade Azul. Inclusive o Fabiano veio na paleta. Eu vim a caráter, né? Eu nem tinha me dado conta, amor. Inclusive, gente, essa aqui é a nossa segunda Cidade Azul. A primeira Cidade Azul que a gente visitou foi lá na Verdade. Índia. Inclusive, se tu não viu esse vídeo, tem que ir lá ver lá... gente lá na Cidade Azul. É a cidade de Jodhpur. Jodhpur. Jodhpur, lá na Índia. E ela é linda, né? Então, bonitinha. eu tô com grandes expectativas aqui, mas dizem que aqui é muito lindo também. É. E é isso, é uma cidade que as pessoas vêm, virou turística, assim, né? E as pessoas vêm mais para apreciar mesmo essa questão da arquitetura peculiar da cidade, de ter as casinhas azuis aí, né? Agora a gente tá andando lá em direção ao centro da Medina, né? Porque essa parte aqui que é a mais famosa é dentro da Medina, como de praxe aqui no Marrocos, né? Olha a coisa mais linda. Confesso, gente, que eu esperava a entrada da Medina azul. Mas pelo visto eles manteram aqui as tradições aqui de manter as muralhas aqui nas cores como era. As cores originais, que é sempre esse cor de deserto. Cor de Parece deserto, que o Marrocos né? tem cor de deserto. Na verdade, a gente nem falou sobre isso, né? Mas normalmente, lá na Índia, lembra? Jaisalmer era a mesma coisa, porque eles usam a areia daqui, né, para as construções, né? E aí, por isso que tudo tem cor de deserto, né? A cidade de Jaisalmer, que é conhecida como Cidade Dourada, né? O Gold, Cidade de Ouro, alguma coisa assim. Cidade Dourada, algo nesse sentido. Aquela que tem um forte, né? Bab El Ain Gate. Bab El Ain Gate, que é o nome do... Não é o nome do coisa, porque foi fundado aqui durante o reinado desse sultão aqui, ó. Mulay al-Ben Rashid, de 481 a 1511. Então, esse aqui é um dos portões, gente. A gente viu aqui que nessa Medina aqui são 7 portões, pelo que a gente viu. Hoje a gente precisa provar essa frutinha, que a gente vê todos os dias e não provou ainda. Podemos provar, hein? Vai ser hoje. E aqui entramos na cidade azul, na Medina Azul. Pra onde é mais bonitinho? Agora que são elas. Peraí, amor, com licença. Vamos ver. Aí, gente, como sempre, né? Sempre tem lojinhas de tudo que é coisa. Acho que pra cá. Pra cá? Olha só, vamos descobrindo aqui junto, gente. Já vimos várias referências ao azul aqui. E esse lugar é bem turístico, né? Então a gente vai encontrar bastante isso, lojinha, coisas pra vender e tal. Hoje em dia, acho que a população local vive disso, né? Vive do turismo, né? Todas as casas aí foram praticamente convertidas a comércio. E aí tem pessoal que vive em cima também, né? Deve ser para os próprios donos dos comércios. Também, ó, mistura aí a cor de deserto com... Essa cidade aqui, ela foi fundada em 1471 por refugiados aí que vieram lá da Espanha durante a Guerra da Reconquista. Aí tinha o pessoal lá, lembra que a gente comentou? A gente contou essa história, se eu não me engano, em Madrid, talvez? O vídeo de Madrid, que tinha Madrid, né? Que teve a época lá que os mouros... que eram muçulmanos, né? Invadiram lá alguns países da Europa, incluindo Portugal e Espanha. E aí, nessa época que o Fabiano falou, teve que eles chamam de a Reconquista, né? Que a Reconquista, que foram os cristãos, tem dificuldade de falar, os cristãos que lutaram para retomar o território que eles tinham, né? E aí os mouros, né, tiveram que fugir. Não só os mouros, como também os judeus. Os judeus. E aí eles vieram pra cá, olha só. Para se refugiar nessa cidade aqui, porque é uma cidade montanhosa, né? Que é uma cidade que seria protegida aqui. Olha, tem gatinho também. Olha esse queijão aí, ó. Queijo. Que seria uma cidade protegida aí de ataques, né? E aí eles, né, vieram pra cá, fundaram aqui. Fundaram a primeira... Chefchaouen, isso. Olha só que bonitinho. Olha. Isso aqui deve ser um hotel. Restaurante. Que bonito. Gente, espero que a gente não tenha fomo. Porque agora já me deu vontade de ter ficado aqui. Eu também. Muito bonitinho. Muito fofinho. Olha aí a rosinha toda decorada. Com chapéus. E a gente já viu, assim, que tem muitos restaurantezinhos, cafezinhos aqui, tipo, com decoração. Eles investem muito nessa questão da aparência aqui, né? Sim.
Então tudo muito fofinho, tudo muito bonitinho. E eu esperava que tivesse mais lotadão de turista, assim, né? Mas tá tranquilo até, né? Tem muito, acho que o pessoal faz muito disso, de tour, day tour, né, pra vir aqui. É. Na verdade, pelo que a gente percebeu, pelo que a gente ouviu falar, a Guria tá tirando uma foto aqui. É mais comum a galera fazer isso que a gente fez, de fazer um day trip. Olha só que linda essa loja de, sei lá, de nuts. De nuts. De tâmara, essas coisas. Então é mais comum a galera fazer isso que a gente fez, vir com esse bate-volta, fica em Fez e faz só um bate-volta, né? Porque a cidade não tem grandes pontos turísticos, assim, é só visitar a cidadezinha. Né? Do que vir pra ficar aqui. A maioria faz isso que a gente fez. E então, e como os passeios mais ou menos saem no mesmo horário, assim, o nosso saiu 8 da manhã lá de Fez. A gente achou que ia chegar aqui, tipo, ia chegar todo mundo ao mesmo tempo. Ia ficar aquela loucura. O que é isso? Olha o jargão. Ah, é verdade. Essa máquina ali fica girando e triturando o argan. Isso aqui é... Ah, não, isso é uma pasta. Isso é amêndoas. Ah, é o amillow. Acho que a gente já comentou aqui do amillow. O amillow é uma pasta que... É amêndoas? É meio típico daqui. É uma pasta. Ah. Só que é tipo uma pasta de amendoim, só que ela é feita com amêndoas. Pelo que a gente leu, né, gente? Amêndoas com chocolate. A gente mostrou num dos vídeos. A gente tomou um café da manhã e comeu. Só que a gente acha... Não quero acusar ninguém. Mas a gente acha que nos deram pasta de amendoim. Porque não tinha gosto de amêndoas e não tinha gosto de chocolate, nada. Só tinha gosto de pasta de amendoim. Então acho que nos passaram a perna e a gente acabou não provando o amillow. E ali então tava triturando a amêndoa pra fazer esse negócio. Olha as pulseirinhas que a gente gosta. E acaba tendo, nas cidades que a gente já foi, acaba tendo sempre os mesmos artesanatos, as mesmas coisas nas lojas. É sempre a mesma coisa. Gente. Mas aqui não, porque aqui tem coisas da cidadezinha, né? Claro, né? Aí claro, as coisas específicas assim, da cidade, aí muda isso, né? Mas, por exemplo, sempre tem esse coisinho. O sapatinho. É que o sapatinho é típico daqui, né? Esse, inclusive, coloridinho é bem barato. A gente viu até por 30, né? Lá em Fez. Bem baratinho. Mas as roupas, os sapatinhos, as bolsas... Acaba se repetindo muito. É tudo igual. As cerâmicas, né? Isso aí é padrão, né? Essas calças assim de linho. Inclusive eu tô louca por uma, porque a gente viu por 50, né? Calça de linho, né? Claro, é um linho fininho. Mas eu... Mas se tratando de linho, é até melhor que seja fininho, mais leve, né? E aí custa 50, gente. A gente achou por 50. Bom, parece. E também sempre tem. Achei bom. Achei ótimo. Uma calça de... Claro que é uma coisa mais básica ali, né? A calça, bolsa, né? Bolsa a gente viu por 5 euros, né? Gente, as menorzinhas assim de couro por 5 euros. Lá em Fez. É barato. Aqui é uma parte mais aberta. Olha, acho que chegamos no Kashiba. Eu acho que sim. Olha aí, gente, um tour só de brasileiro. Essa galera toda aí. Aí a gente ouviu todo mundo falando, e o Fabiano, não, tudo de brasileiro. E aí o cara gritou, tudo brasileiro. É tudo brasileiro. Mas ninguém reconheceu a gente. É, gente. Os guris não estão muito famosos, não. Chegamos aqui na praça Ulta El Hammam, que seria aqui o coração aqui da Medina, né? Da cidadezinha aqui, da cidade de Chefchaouen. Aqui nesse lado aqui eu tenho o Kasbah, que foi a primeira construção que eles fizeram aqui quando eles chegaram na cidade. O Kasbah, como a gente já falou, né, que seria quem viu lá o vídeo do deserto, né, do Saara, a gente passou lá no famoso Kasbah lá, que aparece no Game of Thrones. E aí eles construíram, então, o Kasbah é uma fortaleza dentro de uma outra cidade murada, tá? Então, isso aqui eles construíram aqui, provavelmente quem morava aqui era o sultão, e foi construído aí no século XV, tá? E fortaleza para evitar as invasões de países externos, né? Portugal, Espanha, externas, né? Então que eles estavam meio que flertando aí em invadir o Marrocos. Era naquela época, né, que a galera tava invadindo... Querendo invadir e dominar tudo que é coisa, dos descobrimentos. Enfim, e aí esse Kasbah, ele destoa um pouco aqui da cidade, porque ele está na cor original, como a gente mostrou lá o portão externo lá, eles manteram o Kasbah na cor original, né, para manter. Mas que é interessante também, né? Claro. Porque imagina, se pintasse ia perder ali a identidade, né? Questões históricas. Né? Eu acho legal manter a cor. E hoje funciona como museu etnográfico. Dá para visitar aí, pelo que a gente viu, a gente achou informações conflitantes, 60, 80, mas um comentário recente do Google diz que é 80, então eu acredito mais nesse.
E fica bem do lado aqui da mesquita, ó, que também é um dos principais pontos aqui da cidade, que, né, a galera aqui muçulmana, então a mesquita sempre vai estar no ponto principal, na praça principal, sempre vai estar anexada aí ao castelo, ao Kasbah, seja lá o que for. E amor, tu virou a atração da praça. Por quê? E aí acho que porque os gurizão começaram a abanar quando tu começou, e aí várias pessoas ficaram olhando. E aí ó, eles estão loucos pra participar aí, ó. E uma característica aqui da... Bem-vindo. Graças, amigo. Gracias. Brasil. Todo em Espanha. Brasil. 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 São Paulo. São Paulo. São Paulo. Obrigado. Obrigado. E aqui, a característica dessa mesquita aqui é porque, se tu olhar as outras mesquitas aqui do Marrocos, ela tem um minarete que é quadrado. E essa aqui dessa cidade, ela tem um minarete que é de 8 lados, o octagonal, né? Tá meio ruim de enxergar daqui, mas vamos fazer um takezinho melhor, botar aqui de camada pra vocês. E aí isso vem porque eles vieram refugiados lá da Espanha, né? E lá na Espanha eles construíam assim. E aí eles vieram com parte dessa cultura pra cá também. Arrasou, já pode trabalhar no... Como é que é? O Globo Repórter Globo que faz? Repórter. Globo Repórter. Né, para vai trabalhos. substituir a Glória Maria. Acho que eu tô meio atrasada, né? Ô, Marzinho. Acho que eu sou YouTuber. Glória Maria. Yes. Yes. Give me your shin YouTube. Yes? For follow you, comment. Yeah? Eu comento. Yeah. Vamos ganhar Say seguidores hello aí. to Brazil. Hello to Brazil. Hello, Brasil. Brasil, Marrocos, hermanos. Bem-vindos. Graças, amigo. Obrigado. Os guris simpáticos aí ficaram felizes que vão se ver no nosso canal. E eles ficaram perguntando, a gente vai aparecer, a gente vai aparecer. E aí a gente até falou, se vocês quiserem, tudo bem. Sim. E ele sim, porque foi ele que se enfiou no vídeo, né? E aí, então tá. Aí o Fabiano, acompanha lá que vocês vão aparecer. Seguiram e tudo. Aqui na pracinha já tem várias coisinhas também, né? Como sempre, né? As artes ali. E filhote de gato. Filhotinhos de gato, esse aí parece estar bonitinho, cuidadinho. Gente, só pra deixar claro, a maioria que a gente vê tá bem cuidadinho, tá? Eles vivem assim meio que na rua, mas... Mas a gente viu muitas pessoas botam um potinho também de ração, comida, né? Alguns que estão... A gente viu alguns assim, meio mal cuidadinhos, né? Não dá mas pra falar também... que 100%... não, a maioria é bem é. cuidado, assim. A galera não é simples, desleixadona, assim, Aqui é né? a entrada do Kasbah. Acho que aqui é a entrada do Kasbah. Olha as muralhas super altas aí, ó. Muito bonito, parece um castelinho, né? Aqui tá bom na sombrinha, né? Hoje tá calor. No Marrocos é assim, gente. Na sombra é fresquinho, às vezes dá até um friozinho, tipo, eu deixei o casaco no carro, porque tava um solzão. Mas tô com o lenço e às vezes tem que cobrir, assim, quando passa na sombra. Mas aí, quando chega no sol, é um calorão, o sol parece que é mais forte aqui, sabe? Então, é assim, meio que aquela coisa que não dá pra andar só de roupa curta, mas de casaco também dá calor. O Fabiano vai... Aí ele tá vindo, bonitinho, bem direitinho. Ele quer comida, Tá esperto. magrinho, cheio. Gente, presta atenção no que tá atrás de mim ali, ó. Tem... não sei se dá... Enxergaram? Deve dar pra enxergar. Tem umas 3 ou 4 araras ali, tipo umas araras. Não sei se tem algum nome específico, tá, gente? Ali amarradas. E aí tem uma placa 10 dirhams. Elas estão ali amarradas para as pessoas tirarem foto. E, gente, não façam esse tipo de turismo. Não fomentem isso, tá? Porque, nossa, é muito horrível. É muito horrível. Enfim, aí várias pessoas pararam ali, mas acho que ninguém tirou foto, né? Pararam, olharam, ficaram olhando. Algumas até falaram ali com a arara e saíram. Ninguém tirou foto. Mas, enfim, se ele tá ali vivendo disso é porque ele consegue ganhar dinheiro assim, né? Enfim, um dó. Vamos andando aqui. Tem umas ruazinhas aqui que são mais, digamos, icônicas, assim, né? Olha que diferente essas artes. Um estilo, sei lá, me remete à arte africana, né? Sim, né? Né? Muito bonito. As máscaras e tal. E tem umas... Olha que fofinho esse lugar. Tem um lugar muito fofinho aqui, gente. Dá vontade de sentar na 99% dos restaurantes aqui. Falando em restaurante, temos que comer. A gente tá com fome, então daqui a pouco já vamos comer. E hoje vamos provar prato típico pra vocês. E tem umas ruazinhas aqui que são bem icônicas, assim, né? Que a galera já vai atrás pra tirar foto. Vamos procurar porque são os lugares mais bonitos. Essa é a rua Comércio Solidário. Acho que o pessoal deve Tá em português? Pois é, né? Né? Olha a coisa de sabonete. Pois é, eu vi, então eu ia parar aqui pra dar uma olhadinha.
Pra quem não sabe, pra quem é novo no canal, eu tinha uma marca antes da viagem. Eu ainda tenho, na verdade. Eu ainda tem. Gente, quem quiser seguir, vai lá no Instagram e segue a marca da Dani, Anica, @Anica com 2 Cs, cosmética natural. Gente, segue lá, Tá segue lá. feito publi. Então, pra quem é novo no canal, ou pra quem não lembra, ou pra quem não sabe, né? Porque eu falei poucas vezes aqui. Antes da viagem eu tinha, ainda tenho na verdade, mas agora não está ativa, uma marca de cosmética natural e vegana. E era tudo produzido por mim mesmo. Então vão lá conhecer, por isso que eu já fiquei louca naquela loja ali. Então olhem lá, entrem lá no Anica com 2 Cs, cosmética natural pra vocês conhecerem. Feita Publi feito. Publi feita. Não sei pra quê, né? Porque não tem produtos pra comprar, gente. Mas quem sabe, Mas né? quem sabe em breve. Quem sabe ela não volta aí ativa, né? Estamos na torcida. Futuro a Deus aguardo. pertence. Vamos então procurar aqui, ó, os lugarzinhos mais bonitinhos e icônicos aqui E o restaurante da mais Cidade barato. Azul. Ai, tá muito engraçado o Fabiano na paleta. Por que eu não vim com a minha blusa azul também, né? Ratei. Lá na Índia eu estava de azul, por isso que eu botei azul também. Aqui mais uma bonitinha. É porque eu quis criar um contraste bonito para as minhas fotos. Aqui é uma praça. Olha aí, do nada a barraquinha vendendo brinco doce e uns pão aí. Uns pães. Olha que bonito aqui o contraste do azul com a cor de rosa. Ai, que bonita essa pracinha aqui. Tem uma Olha só. coisinha ali, ó. Ah, é tudo bonito aqui, gente. Ai, essa funciona. Ai, que milagre, a maioria não funciona, né? Tá com fome, né? Ai, olha essas pinturas. Olha essas pinturas, que coisa linda. Compraria, teria uma, né? É o cara mesmo que pinta lá. Na minha casa que eu ainda não tenho. Olha o tamanho deste prato. Não é à toa que pedimos só um. Quer dizer, uma sopinha aqui também. Aqui, normalmente tem sopinha marroquina e sopinha de legumes nos cardápios. E a sopinha de legumes dele é uma delícia. A gente come várias vezes. E é bem baratinho. Muito barato. Tipo 15. Mas tinha um restaurante em Marrakech que eu pedia e era 10 anos. E aí vinha umas tâmaras. E ainda vinha tâmaras. Esse aqui, gente, apresento a vocês. Famosíssimo. Famosíssimo cuscuz marroquino, ó. Cuscuz marroquino, que aí também, né? Tipo, no Brasil vende o cuscuz marroquino, né? Gente, pessoal, eu ia falar do nordestino, mas aí eu tenho medo de ofender as pessoas. Desculpa, gente, a gente não tem certeza de onde no Brasil a galera come cuscuz, mas eu sei que Não é ofensivo. da metade pra cima. Sim. Não, amor, é porque a gente fala nordestino e depois não é, no Não, norte não é. e tal, aí a galera fica chateada. Mas enfim, é que a gente não sabe, gente. A galera aí, a gente sabe que é no norte do país que come cuscuz. A gente nunca comeu cuscuz, gente. É, não é também. Não é ofensivo, gente. A gente nunca comeu. Nunca. Nunca tivemos Mas a oportunidade. gente Sai tem. daí, ó, o gato. Ai, aqui. Ele não para de pular aqui. A gente nunca comeu cuscuz, gente. Inclusive precisamos ir ao Nordeste, o Norte, ou seja lá, qualquer um do estado que come cuscuz pra experimentar. Inclusive, gente, se tiver alguém do Nordeste ou do Norte aí, ou a Quiser pessoa nos que convidar, os guri. ou a pessoa que faz cuscuz na sua região, convida a gente aí que a gente vai, hein? E, enfim, a gente sabe que é diferente, tá, gente? Mas a gente nunca comeu nenhum dos dois. É. Nem o nosso aí brasileiro, nem o cuscuz marroquino. Eu provei agora, eu achei meio adocicado. Bem É? adocicado. Ah, não. Enfim, esse aqui também é um outro prato muito típico daqui, tem em todo restaurante, é o tagine e o cuscuz. Não. É os dois. É tipo uma polenta. Sério? É tipo uma polenta meio sem É sal. de milho também, né? Acho que é Não. tudo meio na mesma linha aqui. Não vai avançar na minha comida, hein? E aí vem berinjela, vem coisa. Esse aqui é de frango, né? Tem amêndoas. Vamos... Ah, é, daí tem o vegetariano, de frango e de carne, igual o tagine, né? O tagine também tem os três. Tá, mas e aí, qual é a nota? Isso aqui é adocicado. Esse cara. molho aí? É. Tem amêndoas no molho, ó, amêndoas tostadas e grão de bico. Eu diria, se fosse mais salgadinho, eu daria um 9. Agora sim, nessa configuração aqui, eu daria um 8. Deixa eu ver. Vai. Ah, isso aqui também, gente. Sempre tem. Quando a gente tá almoçando, sempre vem esses caras batendo. Ele tá avançando, eu vou ter Ah, dá, que tirar derruba. ele. Vai, Nele, vai. A gente tem. Sorry, Não sorry. era a minha intenção, né? Ela falou que ia fazer isso, mentira. Vai. Esse gato. Prova com um molhinho. Não, prova só isso e ficou com Deixa eu molhinho. provar só isso primeiro, porque eu nunca comi isso. Esse é o cara batendo aqui. As outras fotos ali. É, eu não curti. Ah, eu também não curti. Não, é adocicado mesmo. Adocicado? Não é temperadinho, né?
Falta um tempero, né? E isso aqui é doce, ó. Eu peguei um pedacinho e senti. Eu não gostei, não. Mas os legumes parece ser bom. Esse prato aqui custou 60, né? É 50? 50? 50 ou 60? 50 ou 60? Agora Acho que era 60. Agora eu realmente... Vamos ver, acho que os legumes é... Berinjelinha. Só berinjelinha assada. Mas o cuscuz eu não gostei, não. Comida mais típica do Marrocos aqui, gente. Esse junto com o tagine. Enfim, já provamos os dois. Tagine, sensacional. Esse aqui, não pediria de novo. Eu também não. Eu não comeria de novo. Não. Agora tudo faz sentido, gente. Achamos aqui, ó, Calle. E aqui, do outro lado aqui, Barcelona. Hotel. É a influência espanhola aqui que tem na cidadezinha. A cidade. É português aqui. Acho que era espanhol, não português. Depois que os refugiados vieram para cá, para essa região, essa cidadezinha ela ficou durante um bom tempo fechada, isolada do mundo, né? Principalmente pelo fato de ser uma terra montanhosa, né? E aí, inclusive, cristãos não eram permitidos de entrar aqui nessa cidade. E aí isso mudou depois que teve uma guerra aqui entre a Espanha e o Marrocos. Eles guerrearam aí em torno de 1850 ali, nessa data. E aí a Espanha acabou sendo vencedora, saindo vencedora dessa guerra. Essa região aqui ficou como protetorado espanhol. Por isso que a gente vê muita influência espanhola aqui nessa região. Nome de rua, né, e na língua, né? A gente já tinha comentado sobre essa questão da influência, né, dos espanhóis, aí é pra cá. É pra cá? Deve ser uma rua? Pra mim isso é uma casa. É, não tem até uma porta. Então será que é aqui? Não sei. Pera aí, gente, pausa aí na explicação. Não, aqui também é uma casa. Olha no Maps.me, Maps.me. Mas eu tô com uns dois aqui. É? Não, tá aí pra cá, acho que eu retei. A gente já tinha comentado dessa influência, né, que a França que tinha mais domínio aqui, mas que a Espanha também teve a Espanha ficou mais na parte do norte aqui do país, né? E aí por isso que também tem influência, por isso que eles falam espanhol, né? Eles falam muito mais francês, mas também falam bastante espanhol e tal. E quando a gente viu ali, a gente não associou as coisas. Não ligou, né? E aí quando a gente viu o Barcelona Hotel, aí que o Fabiano lembrou e tipo conectou as coisas e se ligou. Fabiano é demais, cara. Fabiano é demais. Casa Elias ali, ó. E, gente. Isso aqui, sabe o que vem na minha cabeça? O que eu imagino? Peraí, só não posso me perder. Grécia? É! Não sei se é porque Santorini, que é um dos lugares mais famosos da Grécia, tem aquele negócio que é branquinho com azul. E aí eu acho que deve ser assim, não sei. Mas eu acho que deve ser mais ou menos isso. Não sei. Pode ser que sim. Mas muito gostoso. Um dia ainda iremos. Olha que bonito, gente. Fui confundido com marroquino agora, gente. Tem aquele lugarzinho ali que é um ponto bom pra tirar foto aqui. A rapaz tava tirando foto ali e eu fiquei parado olhando, né? Aí daqui a pouco o cara chegou com um vintão pra mim assim, pra me dar. Tens 15 pra me dar de troco? Eu digo, que isso, cara? Aí eu comecei a rir, aí o cara se ligou que não era. Olha, gente. Tu acha, amor, que eu pareço marroquino? Não, mas acho que não foi. Acho que é porque tu parou. É, porque eu parava ali. Olha. Mais ou menos onde o carinha tava. Sabonetes. E aí ele veio assim no rápido. Ai, que lindo! Só não são mais bonitos que os meus. Não é mais bonito que os teus, meu irmão. Gente, entramos aqui numa loja maravilhosa. Eu não sei se a gente tinha filmado lá fora, se a gente tava filmando quando passou. Não lembro. Não lembro, mas gente, pensa num cheiro maravilhoso. Aqui estou revivendo a minha marca aqui. Estou até emocionada. Eu comprei um shampoo, 2 shampoos na verdade, ainda bem que o meu tava acabando. Um de argan e um de menta, shampoo em sólido, né? Que na minha marca eu tinha também. E também tinha shampoo de menta para cabelos oleosos. Aí eu comprei 2 aqui, 30 cada um. E é isso, ele tá embalando ali pra eu levar.
Gente, é tudo muito azul. Olha só, Até mano. os bequinhos diagonais, assim, Caraca, eu achei muito top. perpendiculares são azuis. É. E essa função aqui da Cidade Azul começou inicialmente com os judeus. Os judeus que vieram para cá, os refugiados lá, eles começaram inicialmente pintando as janelas, as aberturas, pequenas partes da casa de azul. Porque o azul é uma cor muito importante aí pro judaísmo, né? Representa tanto espiritualidade quanto proteção. É, tanto que a bandeira lá de Israel tem um tom azulado, né? Tem uma parte azulada. Ó, mais uma partezinha aqui, viu? E aí, essa ideia de pintar realmente toda a cidade de azul começou ali em torno da década de 50, quando uma pessoa aqui pintou a casa toda de azul, as outras pessoas meio que gostaram da ideia, e essa ideia foi se difundindo, assim, né? E todo mundo acabou pintando, assim, de... Foi uma coisa que começou assim, sem pretensão. Sem pretensão nenhuma. E aí começou a ficar famosa como por causa do azul, a cidade azul, a cidade azul. Aí ao mesmo tempo as pessoas daqui viram que tinham, enfim, acho que gostaram dessa fama e começaram a... E foi indo assim, foi indo e virou o que é. E outra coisa aqui, isso aqui é aquilo que vocês estão pensando. Não, man, thank you. E a gente tá perdido. Mira, para cortar. Ah, graças. Gente, isso aqui a gente vê muito. Quase que a gente fica meio boladão assim também, só dos resquícios assim alheios, porque nossa, a gente vê muita gente consumindo a ervinha. É, a Maria Joana. Muita. Lá no hotel que a gente tá em Fez, gente, lá o bicho pega. A galera passa o dia inteiro lá no rooftop. Aí a gente fica ali na partezinha mais de cima do rooftop, onde a gente já mostrou no outro vídeo. E a galera de baixo ali, meu Deus do céu, chega a levantar uma fumaceira. Eles são muito adeptos. Muito. Assim, ambos, né, locais e turistas. Turistas. Mas principalmente turistas, né? Mas inclusive ali nessa loja de sabonete tinha um sabonete de cannabis, né? E aí a gente perguntou pra ele como é que era essa função. E ele falou que pra cosmético e esse tipo de coisa assim, era liberado. Que nem meio que no Brasil, acho que mais flexível, né, que o Brasil. E assim, pra usar em cosmético, em coisas, assim, pra essas pomadas pra dor, essas coisas. Isso aí é normal, tem bastante. Bastante mesmo, né? Não, acho que não é igual ao Brasil, porque o Brasil não veio assim, né? Não, acho que no Brasil não veio tanto. É bem mais restrito no Brasil, né? Mas aí pra consumir ele disse que não é legal, mas... né? Aquela a gente coisa, vê né? todo mundo, a galera oferecendo também. Ah, sim, já nos ofereceram. Aí um cara veio uma vez e disse, guia. Aí quando ele chegou bem pertinho, assim, ele falou o nome, né? Maria Joana. E aí o Fabiano, hã? Quê? Aí não sei se ele achou que, né? Aí ele, guia. Gente, só pra completar aqui, ó. Essa pintura de azul das casas aqui, ela não é obrigatória de ser feita, tá? Então a pessoa faz porque quer, por livre e espontânea vontade aí. E claro, né, hoje em dia o pessoal meio que faz. Thank you, my friend. Thank you. Thank you. E aí o pessoal faz meio que pra fomentar o turismo, né? Desculpa, agora eu fiquei perdida. Chegamos aqui num lugar muito interessante, gente. A gente tá bem em cima, na verdade não dá pra ver. Descer aqui dá pra ver, mas acho que desce lá. Ali, ó. É ali, ó. Vamos ali. Que são os lavadores. Os locais, o local aqui onde as pessoas lavavam suas roupas, né? Antigamente. Eu não sei se hoje em dia se usa ainda. Acho que não. Mas é semelhante àqueles que a gente viu lá na América Central, na Guatemala. Isso é bem comum, né? Na Guatemala a gente mostrou. Uns tanques comunitários, assim. O que eu gravei na memória foi da Guatemala, mas a gente via lá. E lá a gente inclusive viu uma senhorinha tava lá lavando. Tava lavando, roupa, né? Então lá é usado ainda. Mas aqui a gente não sabe. Eles usam pra deixar as frutas pra fazer suco, isso eu sei. Deixar de lado. Mas aí é mais pra, né? Questão turística. Ali, ó. Tá ali as frutas todas mergulhadas nos tanques lá. Essa é a função atual. A função atual do coisa é manter frutas. E é bem igual os de lá, né? Vários tanquezinhos assim, né? Bem parecidos. Aí, ó. Tá visto? Isso aqui fica fora da... a árvore aqui de... de romã. Romã. Por isso que tem tanto romã aqui. E fica fora da Medina, né? Medina que o portão é ali. Fica na beirada, assim. Na beirada, né? Caso, bem na aqui o riozinho passa ali embaixo, ó.
Bem legal. Olha as montanhas, gente. Que coisa mais linda. Fiquei realmente surpreso. Mais fresco aqui, né? É, gostou da cidadinha? Eu gostei, adorei. Muito massa, né? Também gostei. Estamos voltando para a van. E aqui, ó, passando na frente de um cemitério, até o cemitério azul, gente. Olha só, que legal. E estamos atrasados. Não, a gente não tá atrasado, a gente vai chegar na hora. Na risca. Mas temos que comprar uma água. Precisa? Não tem uma lá? Mas tem muito pouco. Ai, meu Deus. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da Cidade Azul. A gente adorou, a gente achou muito fofa. Deu uma vontadezinha de ficar aqui, mas por outro lado, a gente tá bem de fazer só esse bate-volta aí. É. Tá de boa. É, bem agradável. Então, quem tiver mais tempo aí, a gente recomenda de ficar aqui. Eu acho que vale a pena ficar. Só o ruim é que a gente achou meio apertado, assim, o tempo, né? Esse tour aí foi 4 horas que a gente ficou aqui. De novo, gente, a gente fez pela Get Your Guide. Não te esquece aí de baixar o aplicativo para ajudar a gente, para procurar aquele rolê que tu gosta. As próximas férias. É. E é isso. E é isso. Até a próxima. Beijo, gente.